Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros. Dessa vez vamos falar sobre orações do Antigo Testamento, passagens incríveis que até hoje falam ao nosso coração. Vambora, que hoje é dia de parola! Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal, estamos de volta, então, para uma nova roda de parola inédita, mais um pouquinho sobre oração, e aí, oráculo, e aí, mente brilhante, como é que vocês estão, queridos? Orando. Mais crente que muito crente. Hashtag oremos. Agora eu lembrei de uma musiquinha, você falou agora, tem uma musiquinha chamada O Jogo Virou. Estou mais crente do que nunca, mais forte do que nunca, orando como nunca. Não... Você lembra essa música, não? Nós não, mas até que enfim, depois de 2 anos gravando os Paroleiros, nós ouvimos Ele a cantou! voz do nosso Ele decano! Muito Grande bem! dia! Grande dia! Hoje é um dia especial. É mesmo, hoje ele cantou. Hoje é um dia especial, porque além de você que está nos acompanhando aí, já deixar o seu like, já ativar o sininho, nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e para você que curte formato de podcast lá também no Spotify, nós vamos hoje inaugurar um quadro novo. Esse quadro é A Pergunta do Paroleiro. Então, eu quero deixar aqui o desafio para você, deixar aqui nos comentários do YouTube, nos comentários das nossas redes sociais, alguma pergunta pertinente ao tema da nossa roda de parola. E o nosso primeiro paroleiro contemplado foi o Maurício Rodrigues. Ele estava assistindo o nosso bloco 1, aliás, a nossa parola passada, e no primeiro bloco o Mente Brilhante citou uma ministra de Tulsa, que foi ministrar lá na igreja dele. Então, a pergunta do Maurício é: quem é essa ministra de Tulsa? Mente Brilhante, por favor, esclareça o nosso paroleiro Maurício. Valendo! A ministra é a Eva Bennett. Foi na conferência de oração de 2020. Pessoal, nós temos aqui um combinado de nós não fazermos propaganda das nossas igrejas, porque o propósito nosso aqui é de fazer o alargar das estacas do reino de Deus, amém? Mas para você, Maurício, eu quero falar para você, se você quiser ver as ministrações da Eva Bennett, tá lá no YouTube do Verbo da Vida São Paulo, e aí você vai encontrar lá a Conferência de Oração 2020, tá bom? E você vai ver lá que tem outras ministras também, mas quem falou a respeito de nós orarmos 1 hora por dia, da mesma forma como o Xandão falou e ministrou, veja que a mesma linha, Deus falando a respeito, a Eva Bennett, ela nos instrui a respeito disso. Amém? Positivo. Então, hoje, meninos, o nosso desafio é nós falarmos sobre orações da Bíblia, né? Vamos fazer aqui um bate-papo gostoso sobre várias orações que constam dessa vez no Antigo Testamento. Na semana que vem nós vamos falar de orações do Novo Testamento. Mas, cara, foi difícil até para a gente escolher, porque tem tanta oração bonita na Bíblia, textos que falam no nosso coração até hoje, que são usados para edificação até os dias de hoje. Mas a gente fez aqui uma peneirinha rápida. Então, em cada um dos blocos dessa parola 63, nós vamos falar a respeito de uma oração. Então, nós vamos abrir, então, com o nosso oráculo. O nosso oráculo, ele sugeriu nós abrirmos a nossa parola com a oração do profeta Abacuque. Abacuque, que está lá no Antigo Testamento, os profetas menores, né, para você achar lá, desafio de 15 segundos para você abrir lá em Abacuque, capítulo 3. Tempo para você, Paulinho. Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Entendeu? Caso você ainda não sabe onde está o livro do Abacuque. Cante a musiquinha. Cante a musiquinha. Paulinho, Abacuque, lá no capítulo 3, né?
Na verdade, Arthur, eu vou até um pouco além. O livro todo do profeta Abacuque mescla oração e profecia, né? Se a gente fosse, assim, olhar para este livro de vista, de longe, tá? Se a gente for olhar de longe, o profeta começa orando, no capítulo 1º ele ora, capítulo 2º ele recebe uma resposta, capítulo 3º ele ora de novo, né? Se fôssemos olhar assim de maneira grossa, e olhando de maneira grossa, o começo da oração de Abacuque é uma oração desesperada. Até quando, Senhor? Né? Capítulo 1º, versículo 2, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. E se a gente pular para o final do livro de Abacuque, lá no capítulo 3, aí onde você coloca, nós vamos ter uma resposta linda, tremenda, desse profeta. E completamente antagônica com o começo do livro. Porque o fim do livro né, capítulo 3, versos 17, 18, 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. O cara que até agora há pouco estava gritando, Senhor, o Senhor não está me ouvindo. Agora esse sujeito está dizendo que o Senhor é a fortaleza dele, faz ele andar altaneiramente, né? O Senhor dá segurança para ele, que não importa o panorama caótico, ele vai adorar a Deus. Quer dizer, alguma coisa mudou, né? E definitivamente o que mudou não foi o cenário ao redor de Abacuque. O que mudou foi o coração de Abacuque. Então o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo uma oração que não mudou o coração de Deus. Deus tinha uma sentença a respeito do povo, o contexto absolutamente era esse. Deus tinha uma sentença a respeito da nação, Deus tinha uma sentença a respeito do seu povo. Essa sentença, ela era irrevogável, Deus iria cumprir com essa sentença, Deus iria lançar este povo sob o jugo de territórios opositores, inimigos, que conforme o próprio Deus seriam a espada da execução da sua sentença sobre o povo, né? E enquanto isso, Abacuque está gritando, Senhor, a coisa está ficando feia. Deus sabia que a coisa estava ficando feia, era Deus que estava proporcionando isso, era Deus que estava permitindo isso. E o que acontece então? A oração de Abacuque, ela não muda o coração de Deus, mas ela muda o coração de Abacuque, né? Então tem algum momento que algumas determinadas orações, elas não vão servir para mudar o coração de Deus e confirmar Deus, mover Deus a fazer aquilo que eu acho que ele tem que fazer. Vocês se lembram do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, quando Paulo diz, por 3 vezes eu orei ao Senhor para que ele tirasse aquele espinho da minha carne, e a resposta de Deus foi, não, né? Então Paulo, ele estava tentando, quem sabe, convencer Deus, né? Que eu estou sendo um pouco presunçoso em falar isso do apóstolo Paulo, mas Paulo, ele estava orando algo que não estava em conformidade com aquilo que Deus havia planejado para aquela prova que Paulo estava passando, até o momento que Deus responde, não, cara, a resposta que eu tenho para você é diferente. Ela diz respeito a uma outra conduta que você vai precisar tomar a partir de agora. É o que acontece com Abacuque no Antigo Testamento. Abacuque está reclamando com Deus acerca do contexto. Oh, Deus, a coisa está feia aqui, né? Os nossos inimigos estão nos cercando. Até quando nós vamos gritar violência, violência, o Senhor não vai ouvir? Agora, no meio disso tudo, eu falei do começo do livro e falei do final do livro, mas no meio disso tudo, a transição para o capítulo 2 vai explicar para mim o que está acontecendo. Abacuque, ele para a gritaria dele, ele para o grito de desespero dele, ele para o falatório dele, e aí ele diz o seguinte, eu vou me colocar na minha torre de vigia. Capítulo 2, verso 1. Peraí, eu estou falando muito, eu tô falando para Deus o que eu acho que Deus tem que fazer, eu estou mostrando para Deus toda a minha indignação, mas deixa eu aquietar o meu coração um pouquinho. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa.
Aí vem o versículo 2, lindo o começo do versículo 2. O Senhor me respondeu e disse. Na hora que Abacuque fecha o bico, Deus abre a boca. Na hora que Abacuque para de falar, Deus começa a falar. Né? E Deus vai falar para Abacuque, cara, deixa eu te lembrar de umas coisas. Deixa eu te lembrar o que está acontecendo. E mais do que isso, deixa eu alinhar o teu foco. Deixa eu ajustar o teu foco. Você está olhando, Abacuque, para a direção equivocada. Você está muito impregnado de crise, quando eu quero que você olhe para a glória. E quando o ponto de vista de Abacuque muda, porque ele toma um posicionamento, eu vou me colocar na torre. Eu vou ouvir o que Deus tem para falar. Quando o posicionamento de Abacuque muda, a oração de Abacuque também muda. Eu costumo dizer o seguinte, você quer ver o nível de relacionamento de alguém com Deus? Escute a oração desse cara. Porque o cara que tem oração profunda é um cara de relacionamento profundo. O cara que tem oração superficial, ele não conhece o Deus com quem ele está falando. A oração de Abacuque mudou, o teor da oração mudou. E aí a gente volta, Arthur, lá no começo da parola passada, quando você abriu a parola dizendo assim, a oração é muito mais um meio de Deus arrancar de mim o que ele quer, do que de eu arrancar de Deus aquilo que eu quero. Mas vamos lembrar um ponto importante aqui, Paulinho. Enquanto você falava aí, Abacuque, ele é se não o primeiro, um dos primeiros a dizer que o justo ele vive pela fé. E quando ele está gritando, na verdade não é ele que está gritando, a alma dele está gritando. E aí, na verdade, quando ele está gritando, a alma dele gritando, Deus ele vem e faz uma correção na visão dele. Paulo ele vai dizer lá em 2 Coríntios 5, 7, que visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Quando, no primeiro capítulo, Abacuque ele está fazendo uma oração da alma. Não é à toa que o salmista ele vai dizer, no Salmos 46, 10, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então veja que no momento que ele começa a orar pela alma, e aí algumas pessoas que nos ouvem, talvez vai falar, mas como que eu não vou orar pela alma? Nós precisamos entender que a nossa oração tem que ser, como você mesmo lembrou, Paulinho, tem que ser alinhada com a palavra, com a vontade de Deus, né? Então, até adiantando aqui um tópico, que em alguma parola futura nós iremos falar, que existem orações que Deus ele não vai atender, que é a oração que não está alinhada com a vontade, e é aquela oração que essa semana eu vi você postando, Paulinho, que muitas vezes a nossa oração não passa de uma conversa, de um blá, blá, blá com Deus. Quando, na verdade, a nossa alma está gritando e Deus ele está falando, ei, acalma, o justo ele vive pela fé. E aí, Deus ele traz, no capítulo 2 de Abacuque, uma correção da visão dele. Porque ele estava olhando ao seu redor, ele estava vendo aquilo que os sentidos dele estavam aguçados vendo. Ei, mas o que o Espírito Santo estava falando para ele? O que Deus estava falando para ele? E aí um ponto importante é assim, que lá em Provérbios vai dizer assim, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então veja que quando você fala a respeito exatamente do que está acontecendo no capítulo 2, Deus, na verdade, está falando o seguinte para Abacuque. Abacuque, deixa eu corrigir a rota, deixa eu corrigir tua visão, cala a sua alma e presta atenção naquilo que eu tenho falado a você no dom da profecia, dentro do ofício do profeta, daquilo que está acontecendo. E aí a oração dele, que até então era uma oração da alma, que jamais seria atendida por parte de Deus, agora houve uma correção nessa rota, e aí é por isso que ele olha e fala, bom, agora eu vou me colocar na torre de vigia. Porque agora a minha visão foi corrigida. E aí é um ponto importante, porque muitas vezes nós estamos orando, e quantos de nós já não ouvimos, as pessoas muito me param na rua perguntando isso, por que a minha oração ela não é respondida?
Sabe por que muitas vezes a tua oração não é respondida? Primeiro, porque você não está orando em acordo com a vontade de Deus, aquilo que está na palavra. Tiago vai dizer que muitas das nossas orações nós pedimos e não somos atendidos, porque para a nossa glória, para o nosso desejo, para o nosso alento, para a nossa ganância. E sabe de uma coisa? Eu aprendo algo, Paulinho. E quando Deus ele corrige a rota das nossas orações, quando Deus ele corrige a nossa visão, o justo vive pela fé. Nós não podemos andar por aquilo que nós vemos, nem por aquilo que nós sentimos. Nós estamos vivendo um período incomum, um período extraordinário, e muitas vezes nós estamos olhando para tudo isso que está acontecendo e nós estamos perguntando, onde está Deus? Nós já falamos de uma parola sobre isso. Mas se o profeta levantar para você e falar assim, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu estou mudando a tua sorte. Eu estou mudando os teus sonhos, estou restaurando os teus sonhos. No meio de toda essa pandemia aqui, eu vou te fazer prosperar. No meio dessa pandemia, eu vou transformar a tua realidade. E aí, ao invés de você estar clamando, Deus, por que tudo isso está acontecendo? Você vai se colocar na torre de vigia e falar assim, Pai, eu te dou graças. Eu te dou graças porque ainda que tudo isso esteja acontecendo, ainda que tudo esteja um caos, a tua palavra diz que o Senhor não me fez para viver no caos. Então eu vou tomar essa realidade para mim, eu vou mudar a minha visão. Isso aqui não é autoajuda, isso aqui é ajuda do alto. E nós precisamos ter essa visão. Porque Abacuque, ele começou, e aí, Paulinho, você me corrija se eu estiver errado, mas Abacuque, ele começou errado. Mas Deus, quando ele corrige a visão dele, olha que interessante, ele corrige a visão. Então, significa dizer que eu tenho que ter uma visão profética, e a minha vista pode atrapalhar a minha visão. Olha o que eu falei. A minha vista pode atrapalhar a minha visão. E se a minha vista atrapalha a minha visão, Deus ele vem e fala, filho meu, vem cá, eu tenho algo maior. Vem aqui para cima, como ele disse para João, não foi? Vem aqui para cima, vou te mostrar coisas que são sobremodo excelentes, coisas que inefáveis, coisas que ninguém vai poder ouvir, mas eu vou compartilhar contigo isso. E aí Deus ele corrige a rota das nossas orações. Deus ele corrige a nossa visão, porque aí nós não vamos caminhar por aquilo que nós estamos vendo, mas aquilo que Deus ele imprimiu no nosso coração. E então, aí eu desafio você que está nos vendo, está nos ouvindo, o que Deus tem falado para você? Será que não está na hora de você aquietar sua alma, subir na torre de vigia e falar assim, bom Deus, corrija a minha rota, corrija a minha visão, para que eu possa estar alinhado de uma maneira profética com aquilo que o Senhor tem para mim. Will, quando você fala, Abacuque começou da forma errada e terminou da forma certa. Eu costumo dizer o seguinte, Abacuque começou com a oração do até quando? E ele termina com a oração do ainda que. Ele começa com a oração da indignação. Até quando vai ser assim? Eu não aguento mais. E ele termina com a oração do ainda que nada mude, eu sei quem Deus é. Ainda que a figueira não floresça, eu sei quem Deus é. Paulinho, olha que interessante que você falou. A primeira parte, então, nós vamos falar o seguinte, uma oração de murmuração. Será que Deus ele vai ouvir uma oração de murmuração? Ou será que ele vai olhar e falar o seguinte, ele vai falar assim, meu eu... Ele vai falar, meu Deus, né? Ele vai falar, meu eu, de novo, você murmurando, meu amigo. Olha o que aconteceu com o povo lá, murmurou e ficou, nadou e ficou na praia. Na verdade, não, né? Andou e ficou no deserto. Será que Deus ele vai ouvir essa oração de murmuração? Ou será que Deus ele espera que você haja e caminhe com fé? De novo, Abacuque é o primeiro, se não um dos primeiros a dizer, o justo vive pela fé. Lá no versículo 5 do capítulo 1, a partir do versículo 5, Deus diz para Abacuque o seguinte, cara, eu só estou fazendo o que eu falei que faria. Não tem nenhuma novidade aqui, Abacuque. Deus vai dizer isso. Veja o que eu estou fazendo. Abacuque, o que está acontecendo está na minha mão, está no meu controle. Aí, o legal, eu não toquei no primeiro versículo do capítulo 3 aquela hora, mas o primeiro versículo do capítulo 3, Abacuque, ele diz assim, eu tenho ouvido o que o Senhor está falando, agora eu resolvi ouvir o que o Senhor falou, e eu me sinto agora alarmado. Agora eu tô compreendendo, eu tô com uma tempestade de pensamentos aqui que está começando a dar sentido.
né, para mim, está começando a imprimir um sentido no meu coração. Né? Abacuque, ele faz essa declaração. E o interessante é que depois, lá nos versos 8, 9, Abacuque, ele vai falar assim, não é contra aquilo que está ao meu redor que o Senhor está irado. O Senhor está irado é com a gente mesmo. Então era para a situação ser muito pior. Aí o cântico dele muda. Por isso o cântico dele muda, porque Deus posiciona ele. Deus arranca ele desse lugar do murmúrio, da reclamação, da gritaria, da bagunça. Deus tira ele da oração do até quando e leva ele para o lugar da declaração do ainda que. E no Novo Testamento, a gente vai aprender que vai ser até que. Até que. Até que ele venha. Mas isso fica para uma outra parola. E você estava falando de mudar as circunstâncias, né? De mudar a nossa visão. Me lembrei da Deus de aliança, Deus de promessa, que numa pregação o pastor falava assim, saia do lugar que limita a sua visão. Né? Ó, lá de trás. Mas uma coisa que é interessante, uma frase que eu vi aqui, diz assim, às vezes Deus acalma a tempestade. Às vezes Deus acalma o marinheiro. Mas às vezes ele te ensina a nadar. Então, é importante a gente ter essa perspectiva, né, de realmente assim, mudar o nosso ponto de vista de forma com que a circunstância não afete o nosso coração e não coloque em dúvida a nossa fé. Mas a oração de Abacuque, desse texto final aqui, curiosamente você não citou, Paulinho, mas eu gosto muito desse versículo, que está lá no capítulo 3, lá no final do versículo 2, ele fala assim, aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Nós estamos precisando esse reavivamento, esse realinhamento, né, com a ação, com a obra do Espírito Santo, para que ele possa voltar a fluir e a falar livremente ao nosso coração. Nós precisamos nos desprender dessas amarras emocionais que têm machucado tanto a gente e impedido muitas vezes de ver o mover de Deus. Bom, chegamos no final, então, deste primeiro bloco da Parola 63, sobre orações da Bíblia no Antigo Testamento. Falamos aqui, então, sobre a oração do profeta Abacuque. No segundo bloco, nós vamos falar sobre a oração de Ana. Vem com a gente. Até já. Tchau, tchau.